E aí, pensando ainda no autônomo, eu vou abrir um parênteses aqui nesse vídeo para falar sobre aquela lei da terceirização que foi aprovada no segundo semestre de 2017. O que acontece com aquela lei, né? Ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. E aí depende do ponto de vista e depende de onde você está na questão profissional. O que acontece nós temos uma quantidade absurda, muito gigante de impostos e de burocracias quando a gente vai contratar profissionais. Né? E, na verdade, com qualquer coisa no Brasil. Mas falando da contratação, a gente tem muitos impostos e muitas burocracias na contratação, na manutenção do profissional, na demissão do profissional. E quando a gente está trabalhando com micro e pequenas empresas, o cara que é microempreendedor, ou ele é um dono de um pequeno negócio, dono de uma pequena escola, quando ele vai contratar um professor, ele tem necessidade para, 2, 3 professores, né? Para a contratação de 2 ou 3 profissionais. A carga tributária que ele tem que pagar para esses 3 profissionais é muito alta. Especialmente se esses profissionais entrarem de licença por qualquer motivo. Então, licença maternidade, auxílio doença, né, várias outras coisas que podem acontecer. Então, se o profissional ele entra em licença, o microempreendedor ou o empreendedor de pequena empresa, né, o dono da escola, ele vai ter que contratar um outro profissional para ficar naquele local enquanto ele está pagando aquele outro profissional que está de licença. E sabe quando a gente fala, mas depois de 15 dias ele entra para o INSS, é o INSS que paga. Sim, o INSS ele vai reaver o valor para o dono do negócio, mas quem paga é o dono do negócio. O seu salário continua sendo pago pelo dono do negócio que vai ter esse valor ressarcido pelo INSS depois, de acordo com os tributos. Então é mais ou menos o seguinte, o dono da escola ele tem que pagar vários tributos por ele ter contratado professores, né? Ele ter funcionários ali, colaboradores registrados em CLT, seja professor, seja a pessoa da limpeza, seja secretário, seja enfim, né? Os contratados dele ele tem que pagar tributos. O que acontece é o seguinte, sabe esses tributos que ele paga todo mês? Esses tributos, ele vai deixar de pagar esses tributos para o INSS porque esse valor vai ser abatido dentro do valor que ele já está pagando, por exemplo, para o profissional que está de licença de auxílio-doença, por exemplo. Né? Então, ele continua pagando ali, por licença maternidade, ele continua pagando ali e o valor que ele tinha que pagar de tributo para o governo, né, de imposto para o governo, ele vai deixar de pagar e vai abatendo. O problema é o seguinte, às vezes, e na maioria das vezes, o valor que você paga, que o profissional vai pagar de salário para esse um colaborador que está aí 4, 5, 6 meses de licença, é muito maior do que o que ele vai pagar de imposto naquele mês. Então, eu já presenciei casos em que eu prestei consultorias em escolas e teve um dono de uma escola que ela ficou quase 3 anos sem pagar imposto para frente, porque ela teve que pagar um auxílio-doença para um colaborador que ficou 6 meses afastado. E aí você pensa, maravilha, ficou 3 anos sem pagar imposto. Tá, mas e os 6 meses que ele teve que pagar 2 colaboradores ao mesmo tempo? Que ele teve que pagar o auxílio-doença do colaborador afastado, ao mesmo tempo que ele teve que pagar o salário de um outro colaborador que ficou lá para cobrir o espaço. No, God! No, God, please, no! No! Né? Então, esse problema acontece bastante com micro e pequenas empresas. Então, nesse caso, abrir a possibilidade de contratar uma pessoa jurídica, né, de contratar um terceirizado para o micro e o pequeno empreendedor, é uma mão na roda. Isso ajuda bastante e isso faz com que a gente possa contratar mais pessoas em regime de pessoa jurídica, em regime de PJ, CNPJ mesmo, né, ali pelo MEI. Por outro lado, isso pressiona com que todas as escolas façam isso, né? Comecem a contratar como PJ, porque você vai ter menos impostos para pagar. E aí, ao ter menos impostos para pagar e pressionar todo mundo a ser contratado como PJ, você faz com que uma pessoa que tem ali o perfil de contratado, que a gente acabou de falar, né? Essa pessoa que tem o perfil de contratado, ela tem que se submeter à vaga que ela encontra, que é PJ, e aí ela tem que abrir o MEI dela, ela tem que criar o CNPJ dela e ela tem que trabalhar como autônoma dentro de uma escola.
E esse é um problema, porque você está forçando um perfil de autônomo sobre um profissional que tem perfil de contratado. E aí chega a ser covardia, porque aquela pessoa não sabe trabalhar como autônoma, ela não gosta de trabalhar como autônoma. Não é do perfil dela trabalhar como autônoma. E ainda assim você está forçando aquela pessoa a trabalhar como autônoma simplesmente porque você vai pagar menos impostos, que são muito grandes, como eu falei no começo dessa discussão, no Brasil. Okay? Então a gente tem prós e contras. Não é uma lei que resolve os problemas, é uma lei que resolve uma coisa, resolve um problema aqui, cria um outro problema muito maior do outro lado, mas é importante que nós tenhamos esse ponto de vista externo, de entender o que é o lado de um, o que é o lado de outro, como é que funcionam as coisas para os dois lados, né? E claro, não ter a inocência de achar que a lei foi criada para os micro e pequenos empreendedores. É claro que não, é claro que isso tem uma agenda muito maior por trás, né, que não cabe aqui ser discutida nesse vídeo. Oh my God! Para terminar esse vídeo, eu quero te dizer que ser autônomo não é para qualquer um. Você tem mais risco, você tem uma possibilidade de ganhos maiores, como eu falei, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganhar mais, porém, você tem risco. E nem todo mundo sabe lidar com o risco, nem todo mundo sabe ser o próprio chefe, sabe? Ser o chefe de si mesmo, ser o patrão de si mesmo. Nem todo mundo tem perfil para fazer isso. E se você tem perfil para ser contratado ou para ser concursado, maravilha! Seja contratado, seja concursado e não deixe que outras pessoas entrem na sua mente e fiquem falando: ah, mas você vai ganhar muito mais se você for autônomo. Larga a mão desse negócio de empresa aí e vem virar autônomo. Não é assim que funciona. E olha que isso está vindo de uma pessoa que tem uma empresa baseada em cursos para professores autônomos. Né? Quanto mais autônomo tiver, mais público eu tenho para vender meus cursos. E ainda assim, ser autônomo não é para qualquer um. Procure pessoas que já estão autônomas, deixe comentários aqui, a gente tem um grupo gigante de pessoas que vai te apoiar, né? de outros professores que estão vendo esse vídeo, que vão ver os seus comentários, vão colocar os depoimentos deles também. Então, lembre-se disso, ser autônomo não é para qualquer um, pergunte, se informe como que está funcionando as coisas e procure apoio. Tá? Procure apoio lá na minha página no Facebook, procure apoio aqui no canal do YouTube, né? Como sempre, né? Se inscreve aqui no canal, dá like para que as pessoas consigam chegar, consigam ver esse vídeo, consigam apoiar umas às outras e entender que a gente tem vários perfis diferentes e que eu posso ter a liberdade de escolher qual ou quais perfis eu quiser. Ah, e claro, né? Já que a gente está falando sobre isso, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que são muito úteis e que vão fazer muita diferença para a sua vida enquanto professor particular. Gente, clica no vídeo, se inscreve no canal, te espero no próximo.